Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 20 de junho. Estamos juntos iniciando mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje no nosso programa vamos aprender muito sobre o autismo. É o tema desta edição do assunto do dia. É terça-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar mousse de chocolate com a gastrônoma Luciana Luna. Tem também as oportunidades de emprego disponíveis para hoje, além das notícias da internet, a enquete do dia também e muito mais. O nosso programa está imperdível. E o autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas pesquisas nesta área estão cada vez mais intensas. Provavelmente há uma combinação de fatores que levam ao autismo. Sabe-se que a genética e agentes também externos, eles desempenham um papel-chave na causa do transtorno. De acordo com a Associação Médica Americana, as chances de uma criança desenvolver o autismo por causa da herança genética é de 50%, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores como o ambiente de criação. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Paula Carolina. Ela que é enfermeira, coordenadora do grupo Supermães e também coordenadora do MOAB, que é o Movimento Orgulho do Autista. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho a Isabel Moreira. Isabel é diretora jurídica da Associação AMAGETID e também secretária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e também orientações das nossas convidadas, mas agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra o quanto o acesso à informação e a ajuda também especializada pode mudar vidas. Confira! A cada 110 bebês nascidos, um tem autismo. Estima-se que no Brasil tenham 2 milhões de autistas e 70 milhões no mundo. Isso segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. O autismo é uma síndrome neuropsiquiátrica de causa desconhecida, que causa alterações comportamentais de graus variados. Para entender melhor, visitamos a SOMAR, que é uma clínica especializada no assunto. Lá encontramos a Rosemary. Ela é mãe de 2 meninos autistas, o Renato, de 8 anos, e o Lucas, de 18. Ela conta que quando o Lucas nasceu, não tinha muita informação sobre o autismo. 18 anos atrás, não tínhamos praticamente nada de informação, não tínhamos acesso à internet, muita gente não tinha, acesso à internet ainda, e sabia muito pouco sobre autismo. E assim que ele começou a apresentar os sinais de autismo, eu já tive algumas suspeitas e procurei ajuda. Passou a isolar-se e não interagia. Quando chamávamos pelo nome, ele não atendia. Então, eu já notei que tinha alguma coisa estranha, tinha alguma coisa acontecendo errada. E procurei ajuda de médicos. Aí só depois de vários exames, tomografia, ressonância, descartando possibilidade de outros problemas, que a médica chegou à conclusão de que seria autismo. Já com o Renato foi diferente. Ela já tinha experiência e conseguiu identificar a doença logo cedo. Desde que ele nasceu, eu fiquei atenta aos primeiros sinais. E quando esses sinais surgiram, eu já estava, de certa forma, preparada para agir. E os sinais foram os mesmos. Inicia a fala, depois para, começa a isolar-se e não interage. E de imediato eu já entrei em contato com a SOMAR e falei sobre o problema e já foi iniciada uma intervenção. Nós também conhecemos a mãe do Walter. Ele mesmo vai se apresentar. Meu nome é Walter Gabriel. A mãe de Walter conta que largou tudo para cuidar dele. Ela trabalhava numa empresa de logística e passou a se dedicar apenas ao menino. Ela notou características diferentes no filho e foi através de um programa da Rede Brasil, o assunto do dia, que ela conseguiu ajuda. Eu não tinha o conhecimento
não sabia o que fazer, era muito conflito dentro do meu lar. E assim, através da Rede Brasil, eu assisti algumas matérias e assim, tudo isso me levou a buscar o próprio site da Somar. E quando eu cheguei aqui, graças a Deus, eles me receberam muito bem, eu fui muito bem atendida. No começo, ele era uma criança muito inquieta, né? Ele não dormia bem de madrugada. Ele era uma criança assim que a gente não podia sair com ele nos locais públicos. Era muito difícil o comportamento de Walter. Enquanto a gente conversava, as crianças estavam em terapia. Lucas estava exercitando o seu lado motor e Renato aprendia histórias e desenvolvia fala. Você vai contar a história da Galinha ruiva. Isso, a galinha ruiva. Os meninos apresentaram melhoras consideráveis depois do tratamento. Graças a Deus, hoje ele está bem melhor. Ele está independente, ele toma banho, se alimenta sozinho. Lucas hoje está razoavelmente bem. Não está como eu gostaria, porque a fala dele não voltou. Ele não conseguiu se alfabetizar. Renato está muito bem hoje, em todas as áreas. A coordenadora do Somar nos explica quais as terapias que eles desenvolvem com as crianças. A gente faz uma estimulação assim bem completa, né? Tem toda a equipe de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, uma estimulação bem completa, onde a gente vai estar trabalhando as dificuldades de cada criança individualmente. Ela também passou dicas de como identificar o autismo na criança. Um bebê, é importante a mãe estar atenta no contato ocular, né? Se esse bebê ele tem um bom contato ocular, normalmente o bebezinho, você brinca com ele presta muita atenção no rosto do outro, né? Você faz um besourinho, brinca com ele e ele sorri, ele gosta, ele fica atento a isso. O bebê com autismo, ele pode não manter atenção nisso, ele pode não ter muito interesse por essas brincadeiras. Pode não ter, não quer dizer que todo bebê que não tenha interesse por isso, ele vai ter o autismo, né? Ele pode ser um bebê muito inquieto, né, que não, no colo da mãe ele não se acalma, a mãe não consegue acalentar muito fácil. Ou ser aquele bebê também muito paradinho, quietinho demais, que as pessoas brincam, chama pelo nome, brinca ali, ele fica olhando para o outro lado, ele não dá muita atenção. Então, são alguns sinais para a família estar atenta, né? E aí ele vai estar desenvolvendo, então ficar atento ao desenvolvimento da comunicação, a interação com outras crianças, né? Faço tudo o que eu puder por eles e acho que tem que ser por aí mesmo. Juntar essa terapia, né? Juntar essa questão profissional com muito amor e dedicação em casa. Isso aí é fundamental. Se eu pudesse fazer isso, eu faria tudo novamente, porque assim, o autismo, só quem é mãe sabe. Cada dia é uma luta que a gente trava, né? E primeiramente, Deus, a igreja na minha vida, e segundo, a Somar, né? Que para mim foi uma segunda família, né? Através da Somar, o meu filho é o Gabriel de hoje. Que bom, né? Ver essa história, que bom saber que uma mãe ela conseguiu a ajuda do Instituto Somar através aqui do programa Assunto do Dia, e esse sim é o nosso papel de levar até você que está em casa informação, prestação de serviço também. E ao saber que o Walter ele vai ter um futuro diferente após essa ajuda que hoje ele recebe, isso nos motiva ainda mais, né? A nossa equipe, que levanta bem cedinho todos os dias, fica muito feliz em ajudar você, Marília, e também a muitas outras mães que após essa reportagem e após esse programa completo, né, sobre o autismo, pode também descobrir que seu filho ele pode sim se desenvolver e ter um futuro melhor. A gente vai aprender mais sobre o tema no programa de hoje. Vou dar aqui boas-vindas às nossas convidadas, mas antes a gente quer fazer uma pergunta. Você também vai participar conosco aqui, interagindo através da nossa enquete. A pergunta da enquete de hoje é a seguinte: você que está em casa acha que deveria aumentar o número de políticas públicas para a inclusão de pessoas com autismo? Você acredita, não acredita, acha que deveria aumentar? Liga pra gente, a gente faz questão de ouvir a sua opinião. A nossa linha interativa disponível é através do 3424-1977, que você já pode interagir conosco. 3424-1977, liga pra gente, deixa aí sua pergunta também sobre o tema. Interage também através da nossa fanpage,
Acesse no Facebook, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, você pode acessar, deixar algum depoimento ou alguma dúvida sobre o tema. Manda também essa pergunta através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E eu vou dar agora boas-vindas aqui às nossas convidadas para começarmos a aprender um pouco mais sobre o tema. Paula Carolina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer e eu gostaria de parabenizar vocês por estarem abordando esse tema que é muito importante para a sociedade. Também queria dar as boas-vindas a Isabel Moreira. Seja bem-vinda, fique à vontade aqui no nosso programa. Eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade. Não é a primeira vez que eu venho ao assunto do dia. E o fato da Rede Brasil estar sempre buscando conscientizar cada vez mais a sociedade realmente é algo digno de nota. Vocês estão de parabéns e me sinto honrada de poder contribuir de alguma forma. Contribuir é o nosso papel aqui. Vamos contribuir bastante com os telespectadores, que a gente viu o exemplo, né, da Rosiane, que tinha um filho com autismo. Ela desconfiava, né? Algumas características chamavam a atenção, mas após uma reportagem, ela ficou ciente de que poderia ser autismo, procurou o Instituto Somar, que foi o instituto que a gente mostrou aqui na reportagem de hoje, e no caso, na época também a gente mostrou, e ela viu, procurou essa ajuda. É muito importante que essas pessoas que têm filhos com autismo, elas tenham um suporte de uma instituição. Ajuda bastante a quebrar muitos paradigmas a respeito do autismo, Paula? Sim, porque olha, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta e de importante é a informação, né? O direito, isso já é um direito por lei, o direito ao acesso à informação. E muitas vezes a gente se engana quando a gente está envolvida no mundo do autismo, achando que as pessoas têm esse acesso fácil à informação. Então, o autismo, ele é um problema de saúde pública, é um problema que tem que ser tratado nas redes básicas de saúde, e eu acho que isso daí ainda está muito fraco ainda, é algo que precisa melhorar bastante. Em relação ao diagnóstico, né? Quando é que esse diagnóstico, ele geralmente é descoberto, né? Como é que se descobre? A gente falou no começo do programa que geralmente nos 3 primeiros anos de vida, mas quem é que descobre? É quando esse menino vai até a escola ou ainda em casa? Os pais eles têm uma desconfiança e descobrem que essa criança tem autismo? Na verdade, o diagnóstico precoce é uma das premissas básicas, não é, Paula? Das demandas do autismo. Então, em princípio, deveriam ser os pediatras, né? E os próprios pais, porque os primeiros momentos em que os indícios do autismo afloram, ainda não é o momento escolar, né? Hoje em dia já é consenso que a fase da vida em que o diagnóstico deve acontecer com 1 ano e meio, não é uma idade escolar ainda. Muito embora a escola tenha contribuído muito, né? Em virtude justamente do despreparo ainda da academia médica. Inclusive tem uma legislação recente determinando essa capacitação dos médicos para diagnóstico precoce, o que é uma grande notícia. Então, esse pilar, né, da forma correta de abordagem do autismo precisa ser definido realmente. O diagnóstico precoce faz toda a diferença no prognóstico dessas crianças por conta da necessidade de intervenção precoce. E o que é que muda, né, quando essa família recebe esse diagnóstico precoce? Ela pode fazer o que, por exemplo? Estimular o desenvolvimento? Seria, a grosso modo falando, né, sem muita propriedade no assunto, vocês entendem mais e podem nos explicar melhor em relação a esse diagnóstico precoce. Um ganho significativo seria isso? O desenvolvimento precoce também dessa criança? Na verdade, mais importante do que o diagnóstico precoce é a estimulação precoce. E muitas vezes pode-se não fechar o diagnóstico, mas diante das dificuldades e da diferença que aquela criança está apresentando, ela precisa ser estimulada o mais precocemente possível. Então, muda muita coisa. Como Isabel falou, o prognóstico, é a qualidade de vida futura desta criança, né? Que não vai ser criança a vida toda. Então, assim que tiver a criança apresentar sinais,
a criança apresentar uma diferença, esses pais que observam, que são os primeiros a observar em casa, ou algumas vezes na escola ou creche, devem buscar, primeiramente, um apoio numa assistência básica, em profissionais de saúde mais próximos de casa, né, da sua casa. Uma coisa importante, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a criança for estimulada, melhor a qualidade de vida. Então, a gente sabe que as pessoas que têm plano de saúde hoje, elas conseguem mais fácil esse tratamento mais precoce. Mas existe uma coisa que ainda está engatinhando, né, que é esse preparo social, né, para o tratamento dessas crianças que ainda são da rede do SUS, ainda são da rede básica e precisam também, assim como toda criança, e tem direito ao tratamento e à saúde. Eu gostaria de pontuar a respeito disso, que não apenas estímulos e terapias, mas outros tipos de intervenção que ainda não são tão conhecidos, né, como investigação de certas questões metabólicas, de certas questões de saúde que estão já reconhecidamente associados ao autismo, como questões gastrointestinais, alergias alimentares, podem e devem, aliás, ser investigados e tratados. Tem muitas crianças que têm uma melhora significativa no quadro autístico quando trata essa questão metabólica, não é, Paula? Então, é importante a intervenção médica ao lado da intervenção terapêutica e, posteriormente, no tempo certo, a inclusão escolar. Sim. A Paula tocou algum ponto em dois tópicos interessantes, a questão da descoberta precoce, as duas também falaram sobre isso, o estímulo também precoce para ter um desenvolvimento ideal, mas em relação à aceitação da família. Sim. É algo muito difícil ainda e essa aceitação precisa ser feita, assim, acontecer da forma mais rápida possível também, se assim a gente pode dizer? Sim, eu costumo dizer o seguinte, que eu coordeno um grupo de mães, hoje tem 295 mães só do estado, e eu costumo dizer o seguinte, o primeiro ponto que a gente tem que abordar é o respeito a essa criança, e esse respeito ele começa na família, né? É difícil receber um diagnóstico de autismo, não é fácil receber um diagnóstico de autismo. A família muitas vezes passa por um luto, passa por uma negação, mas essa negação ela precisa ter um tempo para existir, para que a gente salve aquela criança. Eu digo mesmo, posso dizer, né, com essa intensidade das palavras. Então, o respeito da família começa na família buscar o apoio para aquela criança, né? Independente do nome autismo. Se tivesse, porque muitas vezes a palavra autismo, ela cai de forma muito pesada, ela cai de forma muito, rotula muito uma criança, até para a própria família. Mas se fosse outra coisa, outra dificuldade, eu como mãe, eu iria buscar uma solução para o meu filho. Então, a primeira coisa que a gente tem que abordar é o respeito da própria família àquela criança. Essa criança, ela não tem tempo a perder. Então, quanto mais rápido a família partir para buscar algum tratamento, algum diagnóstico, melhor será a qualidade de vida dessa criança. Eu teria que acrescentar a necessidade dessa família também receber suporte, né? É essencial. Se a família estiver psicologicamente preparada para lidar com os desafios do autismo, que a gente sabe que não são poucos, evidentemente que o autismo não é um autismo, são autismos, Sim, né? verdade. Por isso se fala em espectro. Há crianças com pouquíssimas questões a serem trabalhadas e outras bem mais sérias. Mas independente do grau, sempre há algum tipo de dificuldade, desafio que a família vai ter que enfrentar em prol dessa criança. Então é importante que essa família, em se sentindo fragilizada, possa ter esse suporte também. Você falou dessa palavra, né? Quando a gente pesquisa muito sobre autismo, a gente escuta, a gente lê muita coisa a respeito de estar dentro desse espectro, né? O que seria isso? Para a gente, quem está em casa também, ter conhecimento sobre isso. Quando a gente afirma isso, quer dizer o quê? Sim, veja, desde a década de 80, né, o diagnóstico ele é baseado no manual de psiquiatria, que se chama DSM.
Então, antigamente a gente tinha vários diagnósticos diferentes. Não existia a palavra transtorno do espectro de autismo. Existia síndrome de Asperger, o próprio autismo, outros diagnósticos desintegrativos da infância. Isso daí, a partir da DSM-5, ele se transformou, né, de acordo com esse manual de psiquiatria, se transformou em um único diagnóstico. É como se a gente pegasse várias... dengue, gripe, sarampo, rubéola e dissesse, isso agora se chama virose, né? E também, aí se chama transtorno do espectro do autismo. São vários diagnósticos unificados em um e agora ele é dado com essa nomenclatura. Na verdade, o espectro, no seu sentido etimológico original, é uma cartela de cores, né? Então, de fato, o autismo tem essa pluralidade de condições. A gente costuma dizer que não existe um autista igual ao outro, né? Cada indivíduo é autista à sua maneira. E essa também é uma das grandes dificuldades para o tratamento médico e também nas outras esferas, como, por exemplo, a inclusão escolar. Cada criança autista tem uma demanda específica, né? Costuma-se dizer, autista não gosta de ser tocado. O meu ama. Então, a gente não pode generalizar características. Claro que existem, né, alguns pilares para o diagnóstico, porém, cada autista funciona de uma forma diferente. E talvez isso seja um dificultador, por exemplo, para o diagnóstico precoce, que Paula muito bem pontuou, que às vezes é mais complicado. De fato, às vezes há uma certa timidez em usar a expressão. Porém, independente disso, né, estímulo nunca vai ser demais, né? Então, na dúvida, a gente precisa realmente investir nessa criança. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos entendendo um pouco mais sobre o autismo. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, uma ótima terça para você. Para vocês que estão nos acompanhando, um excelente dia. Hoje a informação é do site O Globo. Febre na gravidez pode aumentar o risco de autismo. Essa informação é de um estudo feito por cientistas do Centro de Infecção e Imunidade da Escola Mailman de Saúde Pública da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. De acordo com o estudo, os filhos de mulheres que relataram 3 ou mais episódios de febre depois da 12ª semana de gravidez teve um risco de autismo aumentado em mais de 300%. Foram acompanhadas 95.754 crianças nascidas entre os anos de 1999 e 2009, incluindo 583 casos de transtornos de espectro autista identificados na Noruega. O risco de autismo cresceu em 34% quando as mães relataram febre em qualquer momento durante a gravidez e em 40% no segundo trimestre. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre o autismo com Valdson Balbino. Voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Por falar em internet, muita gente que está em casa nos acompanhando, quando tem dúvidas, utiliza sim a internet como fonte de pesquisa, mas muito cuidado porque às vezes encontramos alguns mitos na internet, esses mitos às vezes amedrontam, né? A respeito de determinados temas relacionados aqui ao autismo, a gente também pesquisou, encontramos mitos e também algumas verdades sobre o autismo. E a gente vai conferir aqui no nosso telão a informação e vou pedir a ajuda das convidadas para que elas nos orientem e nos digam, né, se é mito ou verdade e dê uma explicação sobre isso. Olha só o que diz essa primeira tela, já chega assim impactando. Não há cura para o autismo? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Na verdade, assim, os especialistas, os estudiosos, hoje a gente não pode afirmar que se encontrou a cura para o autismo, né? A gente sabe que essa estimulação precoce, ela traz
muitos benefícios para crianças, que muitas crianças, muitas pessoas falam que saíram do transtorno do espectro, mas que, na verdade, essa estimulação, ela veio de forma tão adequada e de acordo com a genética da criança também, que tem que ser levada em conta, a criança passa a ter, a criança ou o adulto, a gente não pode esquecer que o autista, ele não é só a criança, ele é um adolescente e é um adulto também. Pode vir a ter uma vida muito parecida ou perto do que a gente chama de típico, né, da normalidade. Mas a cura, a gente ainda não conhece, não existe uma evidência científica forte relatando sobre cura do autismo. Em relação a isso, eu acho importante pontuar, como já disse, que cada autista é autista à sua maneira. Então, muitas vezes o autismo é uma comorbidade ou um sintoma de uma doença que, em sendo tratada, os sintomas autísticos tendem a diminuir e muitas vezes pode acontecer de se diluir de tal forma que se fala em cura. Então, na verdade, o autismo em si, como transtorno, ele tem causas multifatoriais e por conta dessa característica, torna-se difícil se estabelecer uma cura única, digamos assim, como existe para uma infecção, por exemplo, um antibiótico. Então, de fato, essa frase, não há cura para o autismo, eu acho muito determinista. Eu acho que está se buscando soluções, algumas funcionam, outras não, e certamente a associação de uma investigação rigorosa do metabolismo, né, da saúde orgânica dessa criança, com a estimulação adequada, certamente, se não levar à cura, melhorará grandemente a qualidade de vida. Olha só, os autistas, eles são super inteligentes? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? É mito. É mito e também, assim, boa parte das crianças, assim como as crianças típicas também, elas têm uma parte cognitiva muito preservada, né? Então, mas não quer dizer que todo autista ele tenha essa parte cognitiva bastante elevada. Eu acho que essa afirmação vem de alguns casos que se chamam os savantes, que são autistas que têm habilidades fantásticas em algumas áreas do conhecimento. Então, principalmente matemática, informática, melhor dizendo. Então, nós conhecemos alguns autistas realmente geniais, talvez porque uma das características do autismo seja o foco, né? Então, quando você se torna focado em apenas uma coisa, a tendência é que você se torne um ultra especialista naquilo. Então, é importante que a gente desmistifique para não se associar o autismo à superdotação, são coisas diferentes, né? Pode acontecer de um autista também ser superdotado, porém, a afirmação, mais uma vez, genérica, não é a mais adequada. E é muito importante também que os pais não se apeguem a isso, né? Isso. Porque muitas vezes se apegam a essa essa superdotação e esquecem da parte mais importante, que é de estimular e de ajudar essa criança nas dificuldades. Essas fragilidades emocionais, os déficits que são justamente na área de comunicação e socialização. Então, não adianta também ter um filho gênio, né, se esse filho não vai conseguir interagir em sociedade. É preciso um equilíbrio nessas competências e é isso que se busca quando você faz a estimulação devida. Interagir na sociedade tem que ser... os pais têm que estimular isso, né? Porque eles precisam aceitar que o filho tem autismo e precisa também inserir esse filho na sociedade. Não resistir nem criar uma barreira. Esse filho ele precisa se socializar, precisa sim ir ao parque, precisa sim interagir com outras crianças. Isso é muito importante que a gente venha destacar aqui no programa, não é verdade? Sem dúvida. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Temos aqui outra tela, a gente quer saber se é mito ou verdade que os autistas, eles não gostam de carinho. Mito. Eu adianto que é um mito. Mito. Eu cheguei a mencionar isso, né? Na verdade, o que acontece é que boa parte dos autistas tem transtornos sensoriais. Ou seja, barulho, luzes fortes,
né, muito movimento, pode trazer desconforto, né? E por isso alguns autistas também gritam, né, para demonstrar esse desconforto quando eles não têm a capacidade de verbalizar. Então, na verdade, quando um autista rejeita um carinho, talvez seja um transtorno da propriocepção, dos sentidos, e não propriamente uma rejeição emocional. E isso precisa ser investigado e tratado. E tem outras crianças autistas ou adultos autistas que, pelo contrário, eles buscam esse contato. Portanto, é claramente um mito. E a criança com autismo, quem conhece a criança com autismo sabe o quanto a criança é sensível. Sim. O quanto a pessoa com autismo tem uma sensibilidade muito forte. Então, essa sensibilidade, ela também está relacionada ao toque. E, assim, é um mito total, assim, a gente pode afirmar, eu posso afirmar também, enquanto mãe, que eles são muito carinhosos, tem a sua forma de buscar o carinho, tem a forma de se expressar, que é uma forma que a gente aprende com o tempo, mas, assim, a sensibilidade é muito grande e é um mito. Ok, próxima tela, outra informação, mito ou verdade? O ambiente familiar é o principal detonador da doença. É uma palavra muito forte, não queria usar detonador. Mas o ambiente familiar é onde pode se desencadear essa doença? Isso é um mito ou verdade? A gente falou um pouquinho no bloco anterior também. Mito ou verdade? O que é que vocês poderiam nos ajudar a compreender melhor aqui essa afirmação? Na verdade, esse mito vem de uma teoria totalmente afastada já e antiga da mãe geladeira, né? E uma teoria que causou grandes transtornos a famílias nas décadas do início da compreensão do que seria autismo. Então, de que seria um transtorno psicológico decorrente de uma rejeição familiar. Definitivamente isso está totalmente descartado, embora infelizmente eu sei que em alguns lugares ainda se fala disso. O ambiente familiar pode, claro, contribuir para melhor ou para pior, como seria para qualquer criança, né? O que se pode dizer é que uma família que está psicologicamente equilibrada para entender as demandas e desafios do autismo, acolhe essa criança e busca soluções, certamente é um ambiente facilitador. A família que não dispõe dessa condição pode realmente piorar o quadro, mas nunca ser a causa do autismo. Sim. E como eu havia falado anteriormente, dessa questão do respeito familiar, né? É na família que se inicia o primeiro processo de busca, né, do tratamento daquela criança. Então, se a família ela não tiver organizada, se ela não tiver consciente, né, e se não buscar essa consciência dessa necessidade, ela pode sim prejudicar em torno de distanciar aquela criança do que ela necessita. Mas detonador, jamais. Ok, vamos agora à próxima tela. Outra informação, mito ou verdade? A maioria dos autistas tem problemas de comunicação, interação social e comportamento repetitivo. Esses dois primeiros tópicos a gente abordou desde o início do programa, né? Problemas de comunicação, interação social. Tem problema, mas tem também o estímulo e pode facilmente superar isso tudo, né? A gente aprendeu desde o início do programa. Mas eu queria que a gente focasse nesse comportamento repetitivo. Isso é um mito ou uma verdade? A pessoa que tem autismo tende a ter um comportamento mais repetitivo? Na verdade, essa é a reconhecida tríade do autismo. De fato, a gente pode afirmar que essa frase, embora possa ter desdobramentos, ela é real. Então, é uma verdade. Todo autista ou tem uma coisa, né, mais forte, não tem essa dificuldade de comunicação mais aflorada, ou em conjunto com dificuldade de interação social e ou comportamento repetitivo. Antes se falava das três, hoje tem uma dúvida em relação a isso, né, Paulo? Se seria necessárias as três características, mas de fato isso é uma frequente na maioria dos autistas. Essa dificuldade de problemas na comunicação, né? Ele demora mais a falar? Como é que a gente compreenderia isso? Olha, geralmente, né, a busca do diagnóstico, ela é feita pelos pais pelo atraso da fala, geralmente. Mas não é todo tipo de autista
que ele tem atraso na fala. Os autistas que anteriormente eram chamados de Asperger, que se diagnosticava dessa forma, hoje não, eles estão dentro do transtorno do espectro autista, eles não têm atraso da fala. Então, esse atraso, esse diagnóstico, normalmente é feito mais tardio, né? De 5 anos para lá. Mas tem sim, a maioria, o atraso na fala, não só atraso na fala. Quando a gente está falando de fala, a gente não fala de verbalização, a gente fala de linguagem e de interação, né? Dessa fala funcional. Eu posso estar falando aqui, eu posso estar repetindo um trecho de um filme várias vezes, mas eu posso não me comunicar. Então, o atraso é principalmente na comunicação. Exatamente, é importante pontuar essa diferença entre comunicação e fala. Há pessoas que não falam e se comunicam perfeitamente, né, de formas alternativas. No autista, às vezes vem o atraso de fala, ou uma fala disfuncional, ou uma fala dificultada por problemas realmente do sistema fonador, mas às vezes a fala é perfeita, porém com dificuldades na formulação, né, de frases, de compreensão do entorno, e eu acredito que é exatamente nessa dificuldade que se gera a dificuldade de interação social, porque à medida em que você não consegue expressar os seus sentimentos, as suas necessidades, o outro também tem dificuldade para compreender e a comunicação fica truncada. Ok, ótimas explicações. Vamos agora à próxima tela. Outra informação, a vacina tríplice, ela pode causar o transtorno do autismo? Mito ou verdade? Eu sou enfermeira, eu trabalho em saúde pública, então eu tenho um filho dentro do transtorno do espectro, né? Isso foi uma polêmica que surgiu, né, em torno das vacinas, mas não foi nada comprovado. Então, assim, entre o risco de se vacinar uma criança, né, e ela vir desenvolver o transtorno do espectro do autismo, ou de não vacinar e essa criança pegar uma doença muito mais séria, como é o sarampo, né, eu ficaria entre a vacina, né, porque não há nada comprovado, né. Agora, estudos ainda acontecem em torno da questão da vacina. Um pouquinho, muito embora você seja profissional de saúde. O que acontece, na verdade, é que se coloca como causa. Não, certamente a vacina não é causa. Ela pode ser, no meu entendimento, um gatilho. E por que eu digo no meu entendimento? Porque eu não tenho argumentos, por não ser profissional de saúde, argumentos científicos específicos para isso. Mas eu tenho uma vivência de conviver com muitas mães e eu própria entendo que, no caso do meu filho, houve sim uma interferência, né, dessa vacina tríplice viral como gatilho. Ele já tinha a genética e algumas propensões, né, que eu desconhecia, e eu acredito sim, porque foi justamente após a vacina que os sintomas autísticos afloraram. Então, eu acho importante o seguinte: vacina é um tema muito polêmico, importantíssimo. Não é você ser contra ou a favor. Não se pode ser contra a vacina. O que existe é uma necessidade de se discutir mais profundamente as situações em que geneticamente essas crianças estão mais propensas a um insulto da vacina. Então, já existem estudos, né, demonstrando que determinados perfis genéticos, né, ou certas alergias alimentares, por exemplo, alergia ao ovo, a criança que tem alergia ao ovo tem que ter um cuidado redobrado. Crianças que têm um histórico familiar de alergias precisam ter esse cuidado na administração de qualquer vacina. A tríplice viral é a que mais reconhecidamente pode causar esses insultos. Então, uma vacina monovalente de um vírus só, de um vírus morto, né, certamente é uma vacina mais segura para esses casos. E em relação também, o que se fala é a quantidade de mercúrio das vacinas, né? De mercúrio, de metais pesados que é a vacina, né? Então, assim, muitas vezes se faz campanhas, não é querendo levantar, como a própria Isabel falou, a gente não está aqui para determinar, né, o que se deve fazer, e nenhum pai ou uma mãe, eu não vou mais vacinar, ou eu... Não.
deve-se estudar a condição de cada criança. Acho que a família tem que conversar com o pediatra, a família tem que tirar as suas conclusões. Mas, assim, de fato, eu acho que, ainda falando de atenção básica e de saúde pública, muitas vezes existem campanhas indiscriminadas, né? Quando se existe uma epidemia de alguma coisa, e muitas vezes a criança ela já está até imunizada. Então, é um ponto, sim, importante e que deve, sim, chamar a atenção dos estudiosos para isso, para a causa. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, deixa aí sua dúvida, que daqui a pouquinho ela vai ser respondida, porque agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o autismo. No bloco anterior a gente deu início aqui ao quadro Mitos e Verdades para esclarecer mais dúvidas sobre o tema e a gente vai dar sequência aqui nesse bloco do programa. Vamos mostrar aqui no nosso telão outras informações e com a ajuda das convidadas vamos descobrir se é mito ou se é verdade. Olha só, quem tem autismo não compreende o que está acontecendo ao redor. Isso aqui é um mito ou uma verdade? Mito? Um mito fortíssimo, né? As pessoas e os familiares e as pessoas que convivem com a criança ou com a pessoa com autismo têm que ter muito cuidado, porque eles compreendem, sim, o que está ao redor, né? Muitos deles não verbalizam, mas chegam na adolescência, conseguem se comunicar e falar um pouco sobre isso. A gente às vezes vê palestras sobre com adolescentes autistas que não falavam e que hoje já conseguem se comunicar por meio de algum meio eletrônico. Eles compreendem, sim, né? Existe sim uma compreensão. Lógico que nenhum autista é igual a outro. Como absolutamente nenhum ser humano é igual a outro. E isso a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que sim levar em consideração esse respeito a essa criança, esse adolescente ou esse adulto, né? De que essa compreensão, ela existe sim. Precisa amar mais, respeitar mais, incentivar mais, né? Sim. E transmitir isso, essa segurança, essa confiança, que isso vai fazer muita diferença no decorrer da vida. Eu acho que esse mito vem do fato de que muitas vezes a criança autista tem transtorno sensorial, o que faz com que às vezes ela pareça alheia ao ambiente, porque ela às vezes está fugindo daquele super estímulo, né? Às vezes ela parece não ouvir, né? Porque ela é chamada e não corresponde, porém tem alguma questão sensorial causando aquele comportamento, o que não significa necessariamente que ela não tenha a capacidade de compreender. Como Paula bem pontuou, cada autista é único e as suas capacidades devem ser avaliadas periodicamente e estimuladas, né? Porém, nunca subestimando as suas potencialidades. Sim. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra afirmação, mito ou verdade? O autismo pode ser tratado com alimentação especial. Mito ou verdade? Pode falar isso. Bom, eu particularmente sou apologista dessa alimentação especial, porque já está provado que uma grande maioria dos autistas tem problemas com alergias alimentares, problemas no sistema gástrico, né? Problemas de permeabilidade intestinal, enfim, problemas relacionados à alimentação. E que, uma vez tratada, muitos desses sintomas regridem ou diminuem a sua intensidade. Então, eu entendo que a frase é correta, pode ser tratado. Agora, sempre partindo do pressuposto de que precisa um diagnóstico individualizado. Não é qualquer dieta, não existe uma dieta genérica. Se fala muito da dieta sem glúten, sem caseína, que sim,
é favorável como é favorável para todo mundo, porque é uma dieta que evita a inflamação. Porém, nem sempre apenas aquilo vai ser suficiente, nem sempre aquela dieta vai ser necessária, né, a vida toda da pessoa. É importante, sim, um diagnóstico diferencial e uma individualização, não só da dieta, como do tratamento em geral para cada autista. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, vamos descobrir se é um mito ou verdade que usar animais para a terapia de autismo é algo positivo? Mito ou verdade? Muito positivo, porque o animal ele estimula a interação. Então, muitas vezes a criança não interage com outra criança, mas interage com um animal, né? E isso, assim, é maravilhoso. A gente sabe que a gente tem exemplos, né? Eu nunca vi estudos, mas a gente tem exemplos de crianças que convivem com animais, que tiveram seu primeiro indício de interação, de demonstração, através de um animal. Então, é importante. Eu concordo com Paula. Inclusive, um dos tratamentos que é indicado para autismo é a ecoterapia, né? Terapia com cavalos. E já existem estudos também demonstrando que melhora até a resposta imunológica. E tem uma resposta positiva fisiologicamente, né? Não só para o autista, mas para qualquer ser humano. Mas como o tema é autismo, a gente entende. Evidentemente que a gente tem o cuidado de verificar se não existe uma alergia ao pelo do animal, uma alergia que impeça esse contato. Mas, regra geral, a interação com animais é muito positiva. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade? A utilização de tablets pode auxiliar no tratamento? A utilização da tecnologia como um todo? Pode sim auxiliar no tratamento. Só que essa utilização, ela tem que ser uma utilização ponderada, né? Não é uma criança, porque a gente sabe o quanto hoje as crianças e adolescentes estão voltados para o meio eletrônico. Isso não é só com a criança com autismo, é com qualquer criança. Então, pode sim ajudar, mas pode sim, em alguns momentos, dificultar. Porque a partir do momento que ela está com um tablet na mão, ou com um iPad na mão, com o meio eletrônico, focando só naquilo ali, o que está em volta dela perde, às vezes, o valor, né, para ela. Mas, assim, em meios terapêuticos já se utiliza o meio eletrônico como forma de abordagem e de ajuda terapêutica. Costuma-se dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Já existem exemplos de softwares utilizados especificamente para comunicação, como é o Livox, que é um instrumento muito positivo para crianças com ainda dificuldade na fala. Outros tipos de software utilizados para funções específicas de estimulação. Porém, já existem também estudos demonstrando que a luz emanada dos eletrônicos tem um efeito prejudicial. Então, assim, é importante a gente saber que o instrumento tem uma função e que ele precisa ter um cuidado no seu uso. Eu, particularmente, no caso do meu filho, aliás, dos meus filhos, né, o típico e o não típico, digamos assim, eu precisei cortar justamente porque estava desestimulando a interação. Hoje eles brincam entre si. Muitas vezes se usa o tablet como uma forma de acalmar a criança. Porém, se não for um uso ponderado, aquilo pode gerar desvios. É preciso cuidado. É preciso cuidar e também a gente falou do diagnóstico precoce, a estimulação precoce e a imposição de limites também. Quanto antes, melhor. Para essa criança crescer, para qualquer criança. Até onde ela pode chegar. Para qualquer criança. Até onde ela pode fazer aquela determinada atividade, até que ponto ela pode utilizar o tablet, isso é muito importante que fique claro. Sim. Ter limites, né? Muitas vezes as pessoas desacreditam na criança com autismo, na pessoa com autismo. Não desacreditem. Né? Isso que eu costumo dizer. Então, dar limites, educar. Muitas vezes a gente precisa ter uma força muito maior naquela educação, né? Ter uma persistência muito maior, mas nunca desacreditar.
E como qualquer outra criança, o que pode prejudicar, também pode prejudicar o autista. Né? O que vem a beneficiar outras crianças, também beneficiam a criança com autismo. É não cair no risco da vitimização, né, sim, Paula? Sim. Às vezes, coitadinho. Não existe coitadinho. Existe uma criança com potencialidades e que, se devidamente investigadas, ela pode sim se desenvolver, se tornar um adulto produtivo. Né? Então, o limite, como se dá limite a qualquer criança, claro, respeitando também essas eventuais dificuldades, como eu falei, do sensorial, da birra, que às vezes são consequências de uma condição fisiológica que não está adequada. Mas aí o pai e a mãe que conhecem o seu filho sabem quais são esses limites. Ok, temos aqui uma última tela, a gente vai conferir agora se trata de um mito ou verdade. Isso aqui a gente falou no começo do programa, pode ser fator hereditário, pode não ser. Sim. Tem muitos estudos ainda nessa área para a gente, daqui para frente, também compreender um pouco mais. Vocês querem fazer alguma pontuação sobre essa questão do fator hereditário? Se é muito determinante ou não? Ainda é uma incógnita. Sabe-se que tem um componente genético, né? Sim. Até porque, em geral, se investiga logo essa herança familiar e se, né? Você viu que tem uma mãe ali com 2 filhos autistas, eu conheço vários casos. Então, certamente tem um componente genético, mas diferente de outras síndromes, em que você já destaca, né, qual é a mutação que causa, como, por exemplo, o Down, que é uma trissomia do cromossomo 21, no autismo ainda não se identificou essa causa genética específica. Existe, né, a investigação multifatorial, porém não se descarta que haja realmente esse componente genético hereditário. Por isso que o autismo ele é um dos transtornos mais estudados, né? Porque ainda existe um mistério muito grande em torno da causa do autismo e geneticamente, por que a Isabel está falando isso? Porque eu posso encontrar, na criança com síndrome de Down, a gente encontra referências genéticas semelhantes, né, entre um e outro. Numa criança com autismo ou numa pessoa com autismo, não necessariamente eles vão ter as mesmas características genéticas. Então, de fato, pode ser sim, é genético, é hereditário, e até porque a gente conhece eu conheço no grupo da gente uma mãe que primeiro ela teve o diagnóstico do neto, depois ela teve o diagnóstico da filha. E também tem uma sobrinha com autismo. Então, isso daí dá uma base muito forte, né? Eu cometi uma pequena impropriedade de falar, de confundir hereditário com genético, né? No caso, a síndrome de Down é genética, mas não hereditária. Sim. Eu dei só o exemplo para pontuar que, dentro da multifatorialidade das causas do autismo, não se identificou ainda uma causa genética. Agora, certamente, existe uma hereditariedade, talvez para determinados padrões fisiológicos que se herdam desses pais. Então, certamente se vai mais adiante demonstrar essa hereditariedade. Porém, entra em causa também a epigenética, né? Os fatores externos que você pontuou no início, que podem deflagrar ou não essa síndrome. Vamos falar agora um pouco mais sobre autismo e escola, a necessidade de inclusão. Como é que está essa realidade aqui no nosso estado, na região metropolitana do Recife? Como é que vocês avaliam essa questão? São muitos desafios e existe muito essa necessidade da inclusão, né? Qual é a realidade aqui do nosso estado? Difícil. Eu sou muito realista, né? Em relação à escola, a gente sabe que a inclusão ela está relacionada a muitos fatores. A inclusão escolar. Não só o simples fato, hoje se existe uma lei, né, que não se pode negar a matrícula de criança com deficiência, né, inclusive com o autismo. Mas não se trata só de não negar uma matrícula, se trata de um preparo, né, um preparo que vem desde capacitações, do preparo da estrutura escolar, do preparo desses profissionais, tá? E que ainda está muito distante da realidade e do que essas crianças precisam para se desenvolver. A gente considera, né, Isabel, muito distante, difícil, mas não impossível.
E o que é que a gente observa? Que as escolas que buscam, os profissionais que buscam, eles conseguem e eles têm alcance a esse preparo. Não é difícil o alcance, mas é difícil a consciência da escola, né? Bom, esse é o meu tema, digamos, de predileção quando eu trato do assunto autismo, porque é onde eu tenho me dedicado mais a tentar, de alguma forma, interferir nessa questão. Eu queria, antes de mais nada, pontuar que existe um mito, né, de que a obrigação de cuidar de pessoas com deficiência, ou seja, a obrigação de incluir no âmbito escolar as pessoas com deficiência, especificamente o autismo, seria apenas do poder público. Isso é mito. A Constituição brasileira, do Estado Democrático de Direito brasileiro, determina que a educação é o direito de todos, certo? Que deve ser garantido pelo Estado, pela sociedade e pela família. Então, a educação é um serviço público que a Constituição permite que seja exercido pela iniciativa privada. Mas isso não significa dizer que a iniciativa privada vai exercê-lo apenas para as pessoas que a escola considera adequadas. Então, esse mito precisa ser acabado, porque a escola privada tem, tanto quanto a pública, a obrigação de cumprir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que determina a inclusão como princípio básico. Então, a inclusão em escola regular é para todos. Casos limítrofes e cada vez mais raros, em que a criança realmente não consegue se adaptar ao ambiente escolar. E eu digo que é raro porque, com a devida adaptação e com os devidos estímulos, a criança pode sim se inserir, né, com adaptação de conteúdos, enfim. Existe toda uma tecnologia assistiva para que aquela criança possa ser inserida. Então, primeiro a gente precisa desmistificar, segundo a gente precisa conscientizar, né? E isso a gente já está fazendo. Existe um trabalho em curso da OAB, do Ministério Público, né, para a regulamentação de leis que ainda precisam de alguns detalhes para se concretizarem, para em seguida a gente buscar realmente o sindicato das escolas. Nós já temos essa interface com serviços públicos de educação, para que aos poucos essas tecnologias e essas capacitações, eu diria que o componente humano é ainda mais importante, né, possam efetivar o direito inalienável dessas crianças a um ensino adequado dentro da escola regular. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse tema, a inclusão dos autistas na escola. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso, mas agora a gente vai adiantar um pouquinho da receita. No próximo bloco tem receita, a gastrônoma Luciana Luna vai preparar um prato especial para você que está em casa nos acompanhando. Não é isso mesmo, Luciana? Olá, Luciana! Olá, gente! Vamos de sobremesa hoje? É logo após o intervalo, então fiquem ligados! Estamos de volta e vamos direto aprender a preparar o mousse de chocolate. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Para você que não resiste a um doce assim como eu, no Receita do Dia de hoje eu vou mostrar como fazer um mousse de chocolate com 3 ingredientes. E é bem fácil de fazer. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a nossa sobremesa, nós vamos precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo, 200 gramas de creme de leite, 2 claras e confeitos de chocolate para decorar. Como eu falei inicialmente, essa receita é bem fácil de fazer. O primeiro passo é derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Após derreter o chocolate, nós vamos acrescentar aqui o creme de leite.
Feito isso, nós vamos esperar esfriar um pouco. E agora nós vamos bater as claras em neve. As claras já estão em neve e o próximo passo é misturar tudo. Após misturar, nós vamos distribuir aqui num potezinho para sobremesa. Nós vamos colocar um confeito de chocolate para decorar. E por fim, é só levar à geladeira por aproximadamente 3 horas para que fique bem geladinho. Após 3 horas, a nossa receita já está pronta. Como eu falei, fácil de preparar e deliciosa. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos e gostamos bastante aí de mais uma dica da Luciana Luna. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar lá na nossa fanpage. A receita na íntegra, você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha lá no nosso espaço na internet, facebook.com/assunto do dia. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas de hoje. Olha só, 2 vagas para copeiro, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário, são 2 vagas para copeiro. Vamos à próxima oportunidade de trabalho. Agora tem 5 vagas para digitador, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.258 é o salário, são 5 vagas para digitador. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Agora tem 20 vagas para vendedor praçista. Para preencher uma dessas vagas é preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$937. São 20 vagas para vendedor praçista. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$937. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos seguir com o nosso programa respondendo as dúvidas. Chegaram algumas perguntas através da nossa linha interativa, através também do nosso WhatsApp e da nossa fanpage. Vou repassar a partir de agora essas dúvidas às convidadas de hoje que estão nos ajudando a entender muito mais sobre o assunto. E a primeira dúvida que aparece aqui no nosso WhatsApp, 99418-1206, é da Luciana, ela que é do Ibura. Ela quer saber o seguinte: a dúvida dela é em relação à causa do autismo, que vocês falassem, fizessem um resumo mais ou menos das principais causas do autismo. O que a gente poderia resumir nesse último bloco do programa? Bem, Luciana, como a gente já havia falado, não existe uma causa definida. Existem muitas evidências, já existem muitos estudos, né, comprovados em relação a o que causaria o autismo, mas nada está definido. Então, provavelmente causas genéticas, né? Provavelmente a exposição a fatores ambientais.
mas a gente não tem como definir porque são fatores também, é uma questão multifatorial. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas disse que tem um neto de 1 ano e 6 meses e ela disse que todos começaram a perceber que ao chamar pelo nome ele não corresponde, também não atende, né? Essa característica que ela acabou de dizer pode ser uma criança autista. Ela parabeniza aqui o programa pelo tema, por proporcionar conhecimento à sociedade e parabeniza também as convidadas pela forma que estão repassando as informações. Obrigada. Sem dúvida nenhuma que essa é uma característica que pode indicar autismo, também pode indicar deficiência auditiva. Aliás, uma das primeiras providências para o diagnóstico diferencial do autismo é a verificação, né, do sistema auditivo. Então, o mais importante é, uma vez verificado esse sintoma, buscar auxílio médico. E aí é importante que as políticas públicas de saúde disponibilizem, né, esse serviço para verificação e possibilitar esse diagnóstico diferencial nessa idade, que é a idade ideal para um diagnóstico para estimulação precoce. Ok, temos aqui outra participação. A Glauciane, ela que é do Cabo de Santo Agostinho, ela disse que também dá parabéns pelo assunto de hoje. Ela disse que tem um filho autista, ele tem 7 anos, ele não fala, participa de terapias. Ela gostaria de saber como é que ela pode estimular a fala dele em casa mesmo, no ambiente familiar, como é que ela pode fazer para estimular essa fala? Tem algumas dicas? Quando a criança não tem fala, existem algumas terapias que usam tecnologias assistivas, como eu mencionei, que eu conheço, o Livox, o PEX, é um sistema que essa terapia pode disponibilizar para a família utilizar na comunicação diária. Outra dica é ela buscar os interesses da criança e, a partir do interesse da criança, ela tentar construir um diálogo, né, estimulando a criança a partir dos seus próprios interesses. Não forçar, não punir, mas buscar integrar-se com essa criança e estimulá-la a usar a fala funcional de forma a proporcionar essa comunicação. Ok, temos aqui outra participação, através da nossa fanpage, a Silva. A Silva está participando aqui, ela diz está gostando da entrevista, pergunta também sobre as entrevistadas. Eu vou ler aqui o crédito das entrevistadas para reforçar. A Paula Carolina está aqui nos ajudando a entender mais. Ela é coordenadora do MOAB. O MOAB é o Movimento do Orgulho Autista Brasileiro e também ela é coordenadora do grupo de Supermães, né? Tem também aqui a Isabel, que está nos ajudando, Isabel Moreira, ela que é diretora jurídica da Associação Amagetide e também é secretária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pernambuco. São as convidadas que estão nos ajudando a entender mais sobre a temática, respondendo aqui a nossa querida telespectadora através da fanpage. Temos outra dúvida que chegou através do telefone. A dúvida é da Edivânia Oliveira, do Alto do Maracanã. Ela quer saber o seguinte: existe algum profissional de nutrição especializado no atendimento para pessoas com autismo? Vocês conhecem? Eu conheço. Existe, aliás, algumas nutricionistas me ajudaram muito no caminho, né? Porque no caso do meu filho havia questões, né? Havia e há questões de alergias alimentares, problemas gástricos, que a alimentação funcional adequada atua como, né, medicação, digamos assim. Eu conheço uma nutricionista que trabalha aqui em Recife e a outra se formando, porque essa é uma vertente da nutrição que está sendo cada vez mais valorizada. Eu posso depois passar para a produção o contato. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas disse que tem uma filha de 21 anos e a filha é muito quieta, muito calada, tem autismo, mas não sabe ainda o grau desse autismo. Como é que eu posso saber isso? Ela falou da filha, mas a gente precisaria saber se essa filha está sendo acompanhada, né? Essa filha ela tem que ser levada a um neurologista ou a um psiquiatra, né? Um profissional, para que identifique e principalmente se apegue hoje, à idade que a filha dela está, ao que ela vem trazer para somar a vida dessa
dessa filha, né, que tem 21 anos. Então, o mais importante é que ela leve ela a um neurologista ou a um psiquiatra para poder fazer as abordagens corretas em relação a ela. Temos aqui outra participação, outra telespectadora que está acompanhando. Ela fala sobre as políticas de inclusão. São asseguradas já em muitas leis, só que precisam serem efetivadas. As autoridades não têm que aprovar leis sem o devido aparato às famílias, né? Um aparato às famílias. O programa está de parabéns. As convidadas também por abordar um tema tão importante, isso fora da Semana do Autismo. Ela fala daquela relação do mito também, onde se falou, né, que há autistas extremamente inteligentes. Ela também complementa aqui que isso é um mito, e ela agradece aqui todo o conhecimento que está sendo compartilhado através desta edição do programa. A gente agradece. Ela não colocou o nome, mas desde já agradecemos, e esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso trabalho de orientar, informar e prestar serviço a toda a população. Vocês querem falar alguma coisa do que ela pontuou aqui? Podem ficar à vontade. Sim, sem dúvida que esse diagnóstico é correto da parte dela. As políticas públicas em autismo estão muito aquém da necessidade e da potencialidade, né? Nós estávamos conversando, não é, Paula, que o sistema público de saúde não tem realmente acolhido essas famílias. Hoje, as crianças com autismo são acolhidas em centros, são chamados CAPs, junto com outras demandas de saúde mental, o que definitivamente não é o adequado, porque o autismo não é um transtorno mental, é um transtorno do desenvolvimento. Então, é preciso investir em centros próprios, né? Existe a experiência em outros países de centros, né, multidisciplinares que, de fato, fazem a diferença no desenvolvimento dessas crianças. O poder público precisa, sim, começar a exercer políticas públicas que respondam com efetividade a essas demandas, né? Os médicos precisam se capacitar mais, né? Os demais profissionais de saúde. A gente vê alguma evolução, né, no tratamento do tema, mas é preciso investir mais, não apenas porque o transtorno, de fato, é muito desafiador, mas também porque a epidemiologia do autismo está aumentando. Há algum tempo atrás se dizia que era por conta do aumento dos diagnósticos, mas eu acho que esse argumento já não se sustenta. Sim, porque, assim, está crescendo muito. Eu acredito que a grande maioria das pessoas conhece pelo menos um autista, né? Então, é um desafio que a sociedade vai precisar absorver. Essas crianças precisam de investimento agora para se tornarem, tanto quanto possível, adultos produtivos, integrados socialmente, porque senão essa própria sociedade vai precisar, né, investir muito mais para suportar um adulto que não teve o devido acompanhamento, né, enquanto criança. Então, essa telespectadora certamente apontou algo que é uma preocupação de todos nós, né, Paula? Sim. Que militamos. Se a gente levar para hoje a incidência do autismo, na década de 70, 1 a cada 5.000 crianças era diagnosticado com autismo. Hoje, 1 a cada 68, se esse número estiver correto. Porque a gente ainda não tem, de fato, um registro, que é algo que precisa ter, né? Um registro da quantidade de pessoas com autismo, né, no nosso país. Eu chamo a atenção para a responsabilidade dos profissionais, né? Dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, dos profissionais da área jurídica. Porque a gente tem muito uma tendência de falar de falta de informação, de falta de conhecimento, daquelas pessoas que têm menos status, daquelas pessoas, né, que são mais economicamente menos favoráveis. Isso não existe. No autismo, a falta de informação, ela é geral. Né? Então, como se tratar de pessoas com autismo sem conhecer? Né? Como a gente chegar a questões jurídicas que são importantíssimas sem o conhecimento do autismo. Então, essa informação, essa busca de informação, ela ainda está muito fraca. Ela precisa ser mais intensa. Por quê? Porque as crianças diagnosticadas com autismo, ou as crianças que precisam ter o diagnóstico de autismo, elas não podem perder tempo na vida. O tempo é ouro.
Então, eu como uma profissional de saúde, há certo tempo atrás, começou-se uma luta contra a mortalidade infantil, né? Hoje já não se tem mortalidade infantil, né? As políticas públicas voltadas para as questões sociais e o cuidado da criança, né? E o atendimento à criança nos postos de saúde fez com que essa mortalidade infantil ela diminuísse bastante. Mas e essas crianças com autismo? Não é? Elas estão se perdendo na vida. Então, um ano, como é que uma criança passa 2 anos em uma fila de espera, esperando uma consulta com o neurologista? Não é? Como é que um processo escolar ele é julgado e aí se chega nos finalmente e se diz, essa criança ela pode esperar, ela não pode esperar. Né? E isso ainda está se engateando, a gente tem muito que melhorar. Né? Eu acredito muito no estado da gente. Por isso que a gente luta, a gente não é só mãe, a gente se transformou, né, para poder lutar em prol não só dos nossos filhos, mas de toda a sociedade também. Ok, vou pedir licença aqui aos convidados, também queria agradecer a participação aqui da Cleia, que está participando através do nosso WhatsApp, ela que é de Abreu Lima, está dizendo que está muito interessante também o debate de hoje aqui do programa Assunto do Dia. Vou pedir licença para a gente conferir o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acha que deveria aumentar o número de políticas públicas para a inclusão de pessoas com autismo? Das pessoas que ligaram e participaram, 73% disseram que sim, 27% disseram que não. A você que participou, que ligou pra gente, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Queria muito agradecer aqui a participação da Paula Carolina. Muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada e parabéns mais uma vez pela abordagem. Como uma telespectadora falou, fora totalmente do mês do autismo, né? E é isso que a gente precisa dessa conscientização permanente. E é muito bom contar com vocês, tá? Mais uma vez, Paula, muito obrigado. Obrigada. Também Isabel Moreira, muito obrigado por sua participação. Uma palavrinha bem rápida que o tempo está se esgotando. Foi uma honra participar. A condução também, a forma como o programa se coloca, né, na vanguarda desse trabalho de conscientização e com uma linguagem que é acessível ao público. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá.